E a gente começa falando da polêmica envolvendo o BNDES e o financiamento de empresas para fazerem obras em outros países, né? Romeu Zema, governador de Minas, afirma que as obras no Brasil devem ser prioridade para o BNDES, mas contemporiza, afirmando que a fala de Lula pode ter sido deturpada. Boulos, deputado que é aliado de Lula, acusa a direita de fake news. E Nicolas Ferreira, que é um expoente da direita, diz que quem está mentindo é a esquerda. Eduardo Costa, precisava dessa polêmica agora ou não? Bom dia. Falta de coisa mais importante. Bom dia para todo mundo. Em relação à fala do Zema, claro, gente, é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, já matou. Agora, eu gostei de perceber que o governador está mais cuidadoso, né? Não vamos sair para cima do Lula brigando, não é hora. Ele já repensou aquela outra fala dele, pelo jeitão. Ponto. Agora, em relação a Nicolas e Boulos, os dois têm razão. Tem mentira feia e triste dos dois lados. Rita Mundim, esse assunto é um assunto que gera muita polêmica. Eu fico olhando para a situação. É lógico que o Lula está falando ali para convertidos, para a turma que fica batendo palma, mas não sei se precisava disso logo no primeiro mês de governo. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Eu tenho medo do discurso e da prática desse governo no sentido de tentar reescrever aquilo que deu errado. Ele quer provar que o que deu errado pode dar certo. Então, nós estamos assistindo isso em relação ao BNDES. Já houve falas de querer aí mexer na reforma trabalhista, na reforma da Previdência. Então, você quer provar, né? Ele já chamou o Temer de golpista, o Temer que era vice da própria Dilma, né? E que golpe foi esse? Não houve golpe. Houve uma bagunça nas contas públicas, houve sim pedaladas, houve um impeachment que foi votado. Cadê o Estado Democrático de Direito nessas horas? Então foi tudo votado dentro da lei, dentro da Constituição. Então não foi golpe. A Dilma foi afastada por improbidade administrativa. Então a gente tem que ter dois pesos, duas moedas e bom senso. Então não adianta querer reescrever a história para provar que a fala do PT é a verdade e é mentira. O que aconteceu no passado já está aí, é fato consumado. Deu errado aquela ideia das campeãs nacionais. É isso que ele quer fazer de novo com o dinheiro do BNDES? Escolher as empresas brasileiras. Na época foram as grandes construtoras, faziam aqueles consórcios e exportavam a engenharia brasileira para construir o Porto de Mariel em Cuba, o metrô da Venezuela, várias obras na Argentina, na Bolívia. Nós já vimos esse filme e não queremos. E vimos o BNDES que deu certo no governo passado. Um BNDES que deu crédito para o pequeno, para o microempreendedor e não para as campeãs nacionais. Vimos um BNDES dar lucro sem corrupção. E é disso que nós estamos falando. É de modelo, é da prática. O que vai ser colocado em prática? Até agora, o discurso do governo que acabou de tomar posse é no sentido de reescrever o que deu errado. Mal Camargos, muitas pessoas defendem essa espécie de financiamento às grandes empresas de engenharia aqui do Brasil, falando que gera emprego aqui, que leva para o mundo, exporta para o mundo uma mão de obra que é muito importante e que a gente sabe fazer muito bem. Mas eu não sei como que você vê essa situação. Você concorda, discorda disso tudo? Bom dia para você. Bom dia. Bom, vamos separar as coisas, Júnior. O investimento de bancos nacionais em infraestrutura de outros países não é algo novo, é algo que sempre aconteceu e acontece em várias democracias. O Brasil, ao fazer isso, está indo na direção que o mundo anda, ou seja, não tem nada errado, não tem nada correto. Agora, o que tem sido dito é a prioridade. É muito difícil comparar o tempo que o PT governou até 2016 com o PT de agora, porque os problemas nacionais são muito maiores. Àquela época, a sobra de caixa era maior, a possibilidade do BNDES trabalhar em outras questões que não sejam internas eram mais possíveis. Agora, a emergência urge. A situação do país carece de obra de infraestrutura. Basta circular pelos estados brasileiros. Agora, eu fico muito feliz com a decisão do Romeu Zema. Zema poderia ter continuado na mesma linha de falar para o grupo que apoia o ex-presidente. Mas Zema não.
Zema estava em Brasília, estava levando as prioridades do Estado na reunião de governadores e sabe, então, que para que essas prioridades sejam alcançadas é necessário um bom relacionamento e, mais do que isso, um relacionamento responsável com o governo federal. E a fala do governador foi nessa direção. Foi uma fala responsável, defendendo que, às vezes, o presidente pode ser mal interpretado e não ter batido como ele fez em outro momento, quando foi se posicionar sobre o dia 8 de janeiro. Me parece que o mais importante disso tudo é esse diálogo que o Zema tenta não quebrar, né? Esse jeito, com cuidado para falar do presidente. A gente sabe que eles têm diferenças, mas isso parece que deixa um canal de diálogo aberto, que é muito importante, né, Edu? Ué, você está devendo aluguel, vai brigar com o dono da casa? Melhor não, né? Turma, vamos virar o tema aqui então. Olha aqui, mais uma polêmica. A criação da Guarda Nacional para cuidar do centro do poder em Brasília repercute muito mal e tem desagradado as PMs no Brasil. Desculpa que é a falta de educação. Não, faça favor. Isso todo mundo sabe, é público e notório que eu aprecio o jeito do Zema de governar, aprecio o jeito do Zema de ser e acho que, de fato, ele foi um diferencial, principalmente depois do desastre que a gente teve em Minas Gerais. Como uma pessoa que gosta dele, mas que não tem compromisso nenhum também, eu quero aproveitar essa ocasião para dizer o seguinte: depois daquela fala dele, que não saiu dele, que não combina com ele, e depois desse imbróglio na Assembleia Legislativa, que afinal de contas terminou para ele menos ruim do que poderia terminar, porque deve ser eleito o Tadeuzinho, que todo mundo fala que é um cara de conversa, de diálogo. Então, enfim, o Zema não vai ter um inimigo na presidência da Assembleia. Outro dia eu já falei isso em outras palavras, eu quero deixar bem claro. Não tenho nada pessoal contra fulano ou Beltrano, mas acho que para o governador ter um bom segundo mandato, ele tinha que dar uma chacalhada na assessoria perto dele, viu? Eu não estou querendo vaga e nem estou querendo sugerir nome, mas tem que ver melhor de quem ele se cerca e tomar umas providências. Tem muita gente fraca de conversa, tem muita gente arrogante perto dele, dando ideia errada. Desculpa a interrupção, meu âncora. Gostei, Eduardo. É bom quando é direto assim, né? Ou seja, tá precisando ser melhor assessorado, segundo o Eduardo Costa, eu concordo com ele. Então vamos lá para a Força de Segurança. Eu dizia que a Guarda Nacional deve ser criada, pelo menos é o que se comenta em Brasília, e tem desagradado muito as PMs pelo Brasil. Essa nova equipe de segurança, o Malco Camargos, deve proteger os prédios públicos federais lá em Brasília e atuar também em operações especiais em terras indígenas, área de fronteira, unidades de conservação e apoio à segurança dos estados. Te parece uma boa, Malco? Júnior, o Brasil precisa de muitas mudanças e talvez a das mais importantes seja administrativa. O Distrito Federal é um território muito pequeno e ele pode sim ter uma força de segurança vinculada direto à função principal de funcionamento daquele lugar, que é a gestão do país. Essas forças de segurança, então, teriam autonomia e seriam responsáveis direto com contato direto com a presidência da República, que também seria uma outra função importante. Eu fico perguntando, precisa de ter um governador no Distrito Federal? Precisa ter 8 deputados federais do Distrito Federal? Eu acho que devia simplificar as coisas. Nomear um interventor, alguém que controle a administração daquele lugar e que fique durante o mandato, 4 anos, nomeado pelo próprio presidente da República e que cuidaria das funções administrativas. É mais ou menos quando faz na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados, aonde tem um primeiro secretário, alguém que é responsável por cuidar do funcionamento da casa. O Distrito Federal podia ser da mesma maneira. Custa caro, é ineficiente e é um espaço para muita discussão e também para corrupção, a forma que Brasília é gerida hoje. Ô Rita Mundim, a ideia é que essa Guarda Nacional substitua a Força Nacional. Essa Força Nacional foi criada lá em 2004 e a ideia agora é uma substituição. Te agrada? Não, olha só, o Malco falou uma palavra aí, nomear um interventor. Então nós vamos ter que mudar tudo, né? Porque o Distrito Federal existe uma área, existe um governador. Então o que é isso? É acabar com o que está colocado e democraticamente votado pelo povo que mora, que habita aquela região. O Distrito Federal tem senador, o Distrito Federal tem deputado, tem governador. Então na hora que você fala interventor, isso me remete a quê na história? Getúlio Vargas. Então é um autoritarismo, é uma necessidade de controlar
o entorno. A Brasília está ali, o Congresso está ali, existem as polícias, né, legislativas, e meu medo é que esse seja o início de um processo de desmilitarização dos estados. Nós somos uma república federativa e assim devemos continuar. Rita, eu vou trocar a palavra interventor por gestor. Um gestor indicado pelo presidente para cuidar das funções administrativas. E, de fato, eu reitero, a população de Brasília é sobre-representada. Tem muito pouca gente naquele território para ter acesso a tanto espaço de poder como senadores, deputados federais e um governador. E esse estudo custa caro. E não custa caro só para os cidadãos de Brasília. Nós todos sentamos Brasília. E assim, como a gente aqui defende na Itatiaia, uma diminuição dos custos públicos, dos gastos públicos, talvez diminuir a representação desse histórico sobre-representado seja uma boa maneira de diminuir os gastos públicos. Concordo. Vamos fazer uma reforma política, porque somos sobre-representados nos estados também. Então aí passa por uma reforma política. Uma coisa é fazer a gestão da área do Distrito Federal, que deve ser uma área até superior a alguns países europeus. E as funções de quem faz a gestão não é só cuidar dos 3 poderes, mas cuidar de uma área enorme. O Distrito Federal não se resume a Brasília. Então, muita calma nessa hora. Vamos fazer uma reforma administrativa, uma reforma política e uma reforma tributária. É preciso reformar o Brasil, mas dentro do Estado Democrático de Direito. Agora, fico muito feliz com a sua intervenção de defesa do Estado Democrático de Direito, de defesa da vontade popular, de defesa das nossas instituições. É isso mesmo que o ouvinte precisa de ouvir. Ô, Eduardo Costa, 2 coisas. Primeiro, que realmente a Polícia Militar do Distrito Federal foi conivente ou foi incompetente, ou as 2 coisas juntas. Isso é fato. Agora, criar uma força nacional que vai atuar em operações especiais em terras indígenas, área de fronteira, unidades de conservação e apoio à segurança dos estados, isso não seria o Exército? Amigo, primeiro, se a Polícia Militar do Distrito Federal foi incompetente ou conivente, as Forças Armadas do Exército não foi, não? Também. Segundo, gente, na minha cabeça a gente tinha que ter uma polícia brasileira, com as várias frações. Olha aqui a Cirantão, que eu estou lembrando aqui agora, a Cirantão. Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Ferroviária, Polícia Legislativa, a Assembleia tem uma, a Câmara Municipal tem outra, o Senado tem uma, a Câmara Federal tem outra, o STF tem outra. E normalmente é o seguinte, os concursados podem e terceirizados trabalham, ainda tem isso também. Polícia Penal, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar Rodoviária. Agora vamos criar mais polícia, gente. Não, eu não estou aqui para malhar o ministro, não. Eu acho que é um bom momento para discutir isso. Ele não está definindo, ele está só propondo discussão. Vai dar muito quebra para capaz. Inclusive, a questão da internet vai dar muita discussão. Eu fiquei sabendo, assim, que a dívida pública brasileira está chegando em 6 trilhões, com T de Tereza, 6 trilhões de reais, que é 80% do nosso PIB, Produto Interno Bruto. Eu fiquei sabendo de ontem para hoje que o governo federal, porque pouca gente sabe disso, a Polícia Militar de Minas é o governo de Minas que paga. A Polícia Militar do Distrito Federal, quem paga é o governo federal. Ela custa 10 bilhões por ano, com B de bola, enquanto a Polícia Federal, que toma conta do Brasil inteiro, custa 8. Então, gente, sabe, na boa, tá tudo esquisito, filho. Tá tudo muito esquisito. Mas muito doido. O salário do policial militar lá é um, daqui é outro. Sabe, se a gente não puser a bola no chão, não rever tudo, começar do zero, começar a discutir as coisas, vão criando. E o que é mais comum, isso eu posso falar de cadeira, porque eu assisto a minha vida inteira de repórter, é uma polícia brigando com a outra. O que é mais comum, o melhor exemplo, Júnior, é Raja Gabalia, recentemente, onde a Polícia Militar não deixou a Guarda Municipal abrir a rua e os oficiais do Exército questionaram quando a prefeitura foi tirar as barracas. É muita polícia. A gente precisa dela, mas tá demais, né? Muita gente vai arrepiar. Eu vou perguntar um negócio pra você aqui. Com aquele tanto de militar do Exército, da Marinha, da Aeronáutica lá em Brasília, eles não podiam proteger os prédios dos 3 poderes, gente? Vamos lá então, pessoal, pra gente terminar de forma mais leve. Seu Jorge, cantor, bom, canta muito. Você gosta do Seu Jorge ou não?
Gosto muito, gosto também muito. gosto. Ele recebeu autorização para registrar o nome do filho dele de Samba. Primeiro o cartório não quis, depois falou, deixa, pode ser. Eu não conheço ser humano que mais pratica bullying sem saber que está praticando do que criança. Eu não conheço. Eu sei o que eu passei da escola, porque meu pai tinha um caminhão que transportava leite, eu era filho de leiteiro. Eu sei. Eu era gordinho, era isso agora, o apelido que eu dei. Eu era o Juninho Biscoiteiro, que minha mãe fazia biscoito. Pois é. Eu não tenho nada com isso, só Jorge quis pôr, o juiz ensinou, ele foi pra justiça e ganhou. Ele vai ter que acertar as contas com o filho dele lá na frente. E aí, Mal Camargo, tá tudo certo? Ele que escolhe ou tem que pensar no futuro do filho aí? Acho que está pensado no futuro do filho. Houve o questionamento do cartório, agora a defesa apresentada pelo Sr. Jorge foi muito interessante. Por que o filho chama Samba? É porque samba representa a negritude, porque samba representa a história deste país e porque samba faz parte da estrutura e da cultura nacional. Então é uma defesa de valores brasileiros representados no filho dele. E mais do que isso, também viu que outras pessoas já tinham registrado o nome de samba. Bem-vindo ao mundo, o samba de Sr. Jorge. Esse filho vai ter que repetir isso no jardim a vida inteira. E aí, Rita Mundim, gostou do nome? Eu gostei, sabia? Pois é, ainda bem que ele tem o livre-arbítrio de poder mudar o nome, se ele não tiver gostado, né? Então, isso que me tranquiliza, porque a gente transfere para os filhos, eu não tenho filhos, mas eu assisto esse espetáculo no mundo, os pais transferem para os filhos as suas expectativas e o seu mundo. E pode ser que isso não seja, na frente, aquela expectativa que o filho mesmo tem diante da sua vivência, né? da sua convivência com o mundo. Portanto, se tomara que ele goste de samba, tomara que ele tenha essa bandeira de honrar a negritude no Brasil, as raízes africanas, as raízes africanas no Brasil, bom, mas isso é um problema dele. Mas ele tem o direito de mudar de nome se ele se incomodar com isso. Bora, Juninho Biscoiteiro. Vambora. O problema é que eu tenho que explicar até hoje qual que é o meu primeiro nome. Eu falo Júnior, eu falo, não, o seu primeiro nome é Júnior. Ninguém acredita. É uma complicação.